Ironman 70.3 é um imenso desafio e nesse vídeo eu vou colocar aqui detalhe por detalhe de como é feito o planejamento tanto do técnico como do atleta para enfrentar essa jornada. Jornada sim, porque o 70.3 não é apenas o dia da prova, mas toda a preparação que envolve esse desafio. Então vem comigo que a gente vai falar sobre treino Ironman 70.3, a jornada. Então, galera, quando você chega para o seu técnico e fala assim, eu quero enfrentar um 70.3, ele tem que levar duas considerações de primeira. Primeiro, ele vai ter que traçar o seu perfil e depois traçar as características da prova. Esses dois pontos são mega importantes para, de fato, ele começar a planejar o seu ciclo para essa prova. Então, vamos lá, o primeiro é o seu perfil. O que um técnico tem que analisar para de fato dar um passo importante nessa sua jornada? Primeiro, ele vai analisar a sua experiência e histórico. A experiência pode ser a experiência nas modalidades. Histórico, se você já tem alguma prova de triatlon, ou se você já foi atleta anos atrás, já jogou futebol, já jogou tênis, tudo isso ele vai levar em consideração na hora de montar o seu planejamento. Depois, ele vai levar em consideração as suas habilidades. Como você nada, como você pedala, como você corre. E mais que isso, como você faz essas três modalidades juntos, que de fato é o esporte chamado triatlon, que é completamente diferente. Tem muitos nadadores que quando vai correr não consegue desenvolver, tem muitos ciclistas que quando vai nadar também não consegue desenvolver. Por isso que eu falo, triatleta é uma classe diferente, é outro tipo de atleta. Então ele vai analisar essas suas habilidades também. Para quê? Tudo isso para estabelecer quais são os pontos fortes e quais são os pontos que ele vai melhorar, ou melhor, que vocês vão melhorar em conjunto, tá? Depois, a gente vai estabelecer as características da prova. Pô, Davi, como assim estabelecer as características da prova? É um 70.3, mas será que é só isso? Vamos lá, vamos dar uma olhada na tela aí. Quais são os pontos que o técnico deve levar em consideração para o seu treinamento? O que você deve levar em consideração para o seu treinamento? Primeiro, a data-alvo. Quantas semanas a gente tem até chegar ao grande dia? Será que são 10 semanas? Será que são 12? Será que são 6? Isso aqui é mega importante, porque, por exemplo, dependendo do histórico, da experiência do atleta, o técnico não vai conseguir fazer um bom trabalho. Por exemplo, se o atleta é iniciante, ele tem lá 10 semanas para a prova, se torna algo impossível que ele faça um bom trabalho. Tá? Depois a gente vai entender qual é o real desafio da prova. A distância a gente já sabe que é o 70.3. Mas qual é o local que vai ser realizado? Por exemplo, se for em Florianópolis, a gente sabe que tem uma natação mais fluida, a gente sabe que tem um ciclismo rápido, que a gente vai ter que se preocupar um pouquinho com o vento lá, dependendo de onde a prova vai ser realizada. Tá? Em contrapartida, se for no Rio de Janeiro, a gente sabe que é uma natação mais pesada, uma natação mais mexida, um ciclismo um pouco mais rápido e também muito calor. Então, assim, entender a geografia da prova, onde vai ser realizada, tem todo o contexto para você preparar o seu atleta e para você se preparar para o dia da sua prova, tá? Se vai realizar em outro país também, deve levar em consideração as características do local, as características de clima também. Tudo isso se você quer uma preparação legal para você fazer 70.3, porque isso é planejamento. Não pode deixar nem passar nenhum detalhe, afinal, o 70.3 é um grande desafio não só no dia da prova, mas também todo o ciclo que você vai passar. E depois a gente tem o histórico da categoria. Dependendo do técnico, gosta muito de fazer isso. Por exemplo, quando eu já conheço um atleta, né? O atleta já treina comigo há algum tempo, eu sei mais ou menos o pace médio dele de corrida, o pace médio dele de ciclismo. Eu dou uma analisada nos últimos 3 anos dessa prova, claro, se a gente tem esses dados lá no site do 70.3, na categoria D. Eu falo assim, ó, a gente tá na 10ª colocação entre a 20ª. Tá? A gente está nesse bloco aqui. A nossa meta é chegar entre 5º e 8º, né? Eu consigo fazer essa projeção de categoria, tá? Uma projeção de categoria. Claro que vários fatores influenciam, né? Nem sempre as mesmas pessoas que vão estar em um ano nessa categoria vão estar no outro ano. Pode estar mais forte, tá? Pode estar mais fraca essa categoria, mas o tempo é batata. A gente fala, ó, a gente vai acertar entre essas casas aqui de tempo, tá? Para a gente ter todos esses aspectos e ajudar no nosso planejamento. Então a gente traçou as características do atleta, traçamos as características da prova e agora a gente vai começar o planejamento. Então o planejamento eu coloquei para vocês na tela aí,
Então a gente tem essas duas metas no cabeçalho do nosso planejamento. A meta qualitativa, que é terminar o Ironman 70.3, e a quantitativa, palpável, matemática, que é mais ou menos o tempo que a gente vai terminar essa prova. Essa segunda meta, que é a meta quantitativa, ela é moldável de acordo com o ciclo. Por exemplo, o que eu espero de um atleta no começo do ciclo, ele pode mudar, né, no meio de um ciclo. Por exemplo, eu espero que o atleta consiga atingir uma certa velocidade média no ciclismo, e coisa que não vem acontecendo ao longo do percurso. Então vou dar uma ajustada nessa meta quantitativa. O importante da qualitativa é ela estar fechada no começo e a quantitativa está ajustada no final, antes da prova, tá? Então essas duas metas que é mega importante para a gente começar de fato o nosso planejamento para o 70.3. Depois de todos esses passos, tem 3 pilares que eu utilizo para de fato entregar uma boa periodização para o meu atleta, tá? E eu gosto de utilizar a periodização ondulatória. O que é a periodização ondulatória? É quando o volume está alto, a intensidade está baixa. E quando a intensidade vai subindo, o volume vai descendo, tá? Então eu gosto de usar essa periodização, tá? Que é uma periodização que começou na escola russa, que é a minha favorita. Por quê? Porque eu consigo entregar ao atleta o seu ápice na data desejada, tá? Então eu consigo sincronizar direitinho essa periodização para entregar não só a parte física, mas a parte mental, e eu coloco a espiritual também no dia da prova, porque espiritual a gente está equilibrado fisicamente, tá? Mentalmente, e pronto para esse desafio que a gente está propondo. Então vamos lá. Quais são esses pilares? O primeiro é otimizar a sua resistência. Para você que é um triatleta, vai fazer um 70.3, no mínimo você tem que estar fazendo essas distâncias, né? Nadando, pedalando os 90 e correndo os 21, tudo isso em um mesmo dia, sem descanso, ou melhor, com um descanso eficiente, uma transição eficiente. Então esse é o primeiro passo, otimizar a sua resistência, te entregar isso, tá? Para que você faça na prova tranquilo. Depois otimizar a intensidade. O que isso se refere? Como você já consegue completar essas distâncias, agora a gente vai te entregar qualidade nessas distâncias. Se você faz um pace na natação de 2,10, a gente vai querer que você faça 1,50, tá? Se você pedala 33 km por hora, a gente vai querer que você pedale a 34, tá? E mesma coisa a corrida, se você corre 5,30, vamos chegar a 5,15, tá? Então a gente conseguiu o volume e a gente vai melhorar esse volume. Vamos voltar para o quadro. Eu coloquei ali o terceiro item, que é otimizar o volume mais a força juntos. Lembra que eu expliquei que a periodização ondulatória, sempre o volume está alto, a intensidade está baixa e vice-versa? Só que nesse caso, quando eu tenho um atleta assim, mais experiente, eu consigo dar a esse atleta um alto volume e uma alta intensidade ao mesmo tempo, tá? É isso que os atletas profissionais utilizam, né? Você vê o cara fazendo um tiro de 30 km na corrida com um pace absurdo de 3,50, né? Então, só que tem bagagem, tem vários ciclos, né? Qualquer atleta amador que vai conseguir fazer isso, né? E o risco de lesão é muito grande. Então, assim, o foco do treinador e o seu foco para fazer esse 70.3 tem que ser não se machucar e completar a prova. Esse é o primeiro, tá? Primeiro e segundo item que você tem que levar em consideração. Depois, você vai colocar o terceiro, que é a sua performance, tá? Se você não se machucou no seu ciclo, completou a prova e a qualidade, beleza? Acho que isso vai ficar bem difundido e vai te deixar sua prova um pouco mais seguro. Mas vamos seguindo aqui, vamos para o próximo. E depois a gente entra numa parte bem legal, que é a preparação específica, que é a parte mais legal ao mesmo tempo, assim, legal que eu digo assim, quando você olha no papel, você fala, nossa, que legal isso, mas quando você vai fazendo, é a parte mais difícil, é preparar o grande desafio da prova. Cada pessoa tem um desafio, mas o grande desafio da prova é 90 km pedalando mais 21 correndo. Esse é o grande desafio da prova. A prova começa aí, tá? A natação você sobrevive, a natação você nada bem e torcendo para que nada de errado aconteça. Ninguém bate em você, né? Não tem a câimbra, chega na área de transição, faz a transição tranquila, mas o desafio começa nos 90 km de bike e depois os 21 correndo, tá? Os 90 km de bike é tranquilo, né? Mas depois, na hora que você vai correr, é na hora que o seu corpo te abandona e, como eu digo, só fica a mente, né? E a gente precisa preparar o atleta a isso. Por isso que eu coloquei preparação específica. O maior desafio, os 90 km de ciclismo, com qualidade,
mais 21 de km de corrida também com qualidade. Como se preparar para esse desafio? Treinando o alto volume de transição dessas duas modalidades. Ou seja, sua periodização tem que ter lá 50 km de bike, 10 de corrida. 80 km de bike, 15 de corrida, tá? 90 km de bike, 21 de corrida. 110 km de bike, 30 de corrida, tá? Para quê? Para você preparar o seu corpo para esse grande desafio que você vai ter na prova, tá? Como que a gente faz isso? Ajustando a carga para você não se machucar, procurando uma ótima assessoria para te ajudar. Com isso eu já vou deixar meu jabá aqui. Se você quer treinar comigo, acessa o site no link da minha assessoria e bora treinar junto, tá? Então é isso, galera. Para você se preparar para a sua jornada, você tem que primeiro planejar, executar e o resto é fazer força, tá? Então, muita boa sorte nessa sua jornada do 70.3. Se você está em uma assessoria ou se você está fazendo sozinho e não passou por essas etapas, tem alguma coisa errada, tá? É preciso estudar você, é preciso estudar o contexto da prova, é preciso planejar e colocar em prática, tá? Eu digo assim, se você contratar uma boa assessoria para analisar todos esses dados, você tem que se preocupar que é com o mais difícil. O mais difícil é enfrentar esse desafio. E outra, preparação específica. Chega lá no seu ciclo, o seu treinador tá passando todo domingo um longão de bike com corrida. Cara, manda brasa, que se você não treinar isso, vai sentir falta no dia da prova, tá? Até o próximo vídeo, galera. Lembrando, segue a gente lá no Instagram, @triathlon_channel, tá? Vamos bater um papo interessante lá e vamos fortalecer esse canal, afinal é difícil achar conteúdo relevante, cientificamente correto, falando sobre treinamento de triatlon. Então, um grande abraço.